Capítulo 5. Evite a sobrecarga. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Alguns anos atrás, ainda no início do processo de entender os valores bíblicos sobre o cuidado do corpo, e a partir daí, ajustar meu estilo de vida, o Senhor chamou minha atenção para um texto bíblico. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. O escrito de Paulo se refere, obviamente, ao cuidado com as viúvas e à necessidade de que a igreja sustentasse aquelas senhoras que se encontravam sem amparo familiar. Uma orientação clara sobre a importância de recompensar os progenitores na velhice já havia sido dada em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E agora o apóstolo Paulo instrui Timóteo a respeito de quais viúvas seriam cuidadas pela igreja e quais não seriam. A razão de tal distinção é para que a igreja não fique sobrecarregada. Recordo que, enquanto meditava nesse texto, o Espírito Santo me falou ao coração: nenhuma sobrecarga é sábia. A princípio deduzi que Deus queria me mostrar alguma verdade acerca das atividades da igreja, que é o contexto do versículo. Quando a frase foi completada, nem mesmo o seu excesso de peso. Nesse instante entendi que a lógica por trás de uma instrução dada às igrejas supervisionadas por Timóteo era exatamente a mesma que devemos considerar ao refletir acerca do nosso próprio peso. Consequências do excesso de peso. Sem dúvidas, quando há muito peso em qualquer coisa ou pessoa, a tarefa de se carregar aquilo que é pesado torna-se mais desafiadora. Uma casa cuja construção se torna mais pesada do que podem suportar seus alicerces seguramente terá problemas. Um automóvel que atropela o peso limite que sua suspensão pode aguentar, que extrapola o peso limite que a sua suspensão pode aguentar, certamente sofrerá danos. De igual modo, uma embarcação que excede o peso ideal da carga pode vir a afundar. Em tais circunstâncias, aliviar o peso talvez seja o único modo de evitar tragédias piores. Isso é parte de um entendimento antigo e básico, que sempre foi respeitado na navegação. É curioso observar que as Escrituras também registram isso no já mencionado relato do naufrágio sofrido pelo apóstolo Paulo. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Atos, capítulo 27, versículo 18 e 19. Por que eles jogaram a carga no mar? Ora, a carga era valiosa e provavelmente seu transporte era parte do motivo daquela viagem, talvez a principal. Porém, para evitar o risco de ir a pique, o navio precisava de alívio daquele peso. Se o excesso de peso é danoso em qualquer circunstância, por que deduziríamos que carregar peso extra no corpo não nos afetará? Será que não temos nos recusado a admitir que para não naufragar em nossa saúde física seria sensato nos livrarmos dos vários quilos extras que muitos de nós carregamos? Sei que esse não é o único parâmetro de uma avaliação da saúde e seus riscos, mas a obesidade indubitavelmente está entre os que deveriam ser classificados como principais. Uma pesquisa no Centro Norte-Americano de Pesquisa em Saúde Kaiser Permanente destacou que quem é obeso morre mais cedo do que as pessoas com um peso normal ou um sobrepeso. A pesquisa durou 12 anos e analisou o índice de massa corporal, IMC, e a morte em 11.326 adultos, embora o foco tenha sido a mortalidade e não a qualidade de vida. A pesquisa constatou que existem diversas consequências negativas para a saúde associadas à obesidade, incluindo pressão alta, colesterol alto e diabetes. Outra matéria, publicada na Veja Saúde, enfatiza que vai longe o tempo em que a obesidade era apenas um problema estético. Décadas
de estudos mostraram que os quilos além da conta desencadeiam uma porção de malefícios à saúde. E quando a gordura se acumula na região da barriga, o estrago tende a ser maior. O tecido gorduroso entremeado naquela área colabora para a produção de substâncias inflamatórias que estão por trás de males cardiovasculares, diz o cardiologista Álvaro Avezum, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Essas malfeitoras geralmente circulam por todo o organismo e, não raro, acabam trombando com as artérias e favorecendo a aterosclerose e o infarto. O Dr. David Perlmutter, médico neurologista e autor do livro A Dieta da Mente, descobre os assassinos silenciosos do seu cérebro, adverte que o sobrepeso, além do risco de diabetes e ao sistema cardiovascular, sem contar o dos danos às juntas e articulações, também proporciona dano cerebral. A maioria das pessoas tem a ideia razoável de que carregar peso extra é ruim para elas. Mas se você precisa de apenas uma razão a mais para perder os quilos em excesso, talvez o medo de perder a cabeça física e literalmente vai motivá-lo a tirar o traseiro da cadeira. Excesso de peso pode gerar consequências devastadoras para o coração, o fígado, a libido. Por exemplo, Correio Brasiliense, 29 de dezembro de 2009. Está o site de pesquisa aqui. Hoje sabemos que as células adiposas desempenham na fisiologia humana de um papel muito importante do que simplesmente armazenar calorias. As massas de gordura corporal formam órgãos hormonais complexos e sofisticados, que são tudo menos passivos. Sim, você leu isso mesmo. A gordura é um órgão, e um órgão que pode ser dos mais industriosos do corpo, desempenhando várias funções, além de nos manter aquecidos e protegidos. Isso é particularmente verdadeiro em relação à gordura visceral, aquela que envolve nossos órgãos internos, viscerais, como o fígado, os rins, os pâncreas, o coração e os intestinos. A gordura visceral foi muito abordado pela mídia nos últimos anos por um bom motivo. Hoje sabemos que é o tipo mais devastador para a nossa saúde. Podemos lamentar coxas que se encostam, o músculo do tchauzinho, os pneuzinhos, as celulites e os popozões, mas o pior de todos os tipos de gordura é aquela que não podemos ver, sentir ou tocar. Em casos extremos, podemos vê-la em barrigas salientes e dobrinhas, que são sinais exteriores de órgãos internos envolvidos por gordura. Exatamente por isso, a medida da cintura costuma ser uma medida de saúde. Quanto maior a circunferência da cintura, maior é o risco de doenças e mortes. Resumindo, mais que um simples predador à espreita atrás de uma árvore, a gordura visceral é uma inimiga armada e perigosa. O número de problemas de saúde hoje relacionados a ela é enorme, desde os mais óbvios, como a obesidade e a síndrome metabólica, até os não tão óbvios: câncer, transtornos autoimunes e doenças cerebrais. O neurologista ainda assevera que para cada quilo a mais no corpo, especialmente obesidade central, que se define por uma alta razão entre a cintura e o quadril, o cérebro fica um pouco menor. É irônico que, à medida que o corpo cresce, o cérebro diminui. Dr. Joseph Mercola adverte em seu livro Combustível para a Saúde sobre os riscos da circunferência abdominal aumentada, um dos indicativos de sobrepeso e obesidade. A circunferência abdominal é uma medida importante, pois ela é uma referência bem precisa para prever seu risco de morte por ataque cardíaco, entre outras causas. Sua circunferência abdominal é um prognóstico tão importante da saúde porque o tipo de gordura armazenada na sua cintura, chamada de gordura visceral, está relacionada com a liberação de proteínas e hormônios que provocam inflamação, o que pode danificar suas artérias e afetar como você
como você metaboliza açúcares e gorduras. Por isso, a gordura visceral está ligada com diabetes tipo 2, doenças cardíacas, AVC, mal de Alzheimer, além de outras doenças crônicas. Uma nova epidemia. A obesidade está sendo denominada por muitos profissionais na área da saúde como a nova epidemia. Um artigo intitulado Doenças desencadeadas ou agravadas pela obesidade, disponibilizado pelo site da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO, a doutora Maria Edna de Mello pontua os riscos da obesidade. A obesidade é uma doença cada vez mais comum, cuja prevalência já atinge proporções epidêmicas. Uma grande preocupação médica é o risco elevado de doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade, tais como diabetes, doenças cardiovasculares, DCV e alguns cânceres. Vários estudos têm demonstrado que a obesidade está fortemente associada a um risco maior de desfechos, sejam cardiovasculares, câncer ou mortalidades. No estudo de Exame Nacional de Saúde e Nutrição, que envolveu mais de 16 mil participantes, a obesidade foi associada a um aumento da prevalência de diabetes tipo 2, doença da vesícula biliar, doença arterial coronariana, DAC, hipertensão arterial sistemática, HAS, osteoartrose, OA, e a de dislipidemia. Resultados de outros estudos, entre eles o Inquérito sobre Saúde, Envelhecimento e Reforma na Europa e o Estudo Sueco de Indivíduos Obesos, apontam para uma forte associação entre a obesidade e a prevalência de doenças associadas a queixas de saúde física. A obesidade é causa de incapacidade funcional, de redução de qualidade de vida, redução da expectativa de vida e aumento da mortalidade. Condições crônicas como doença renal, osteoartrose, câncer, DM2, apneia do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, DHGNA, HAS e, mais importante, DCV. Estão diretamente relacionadas com incapacidade funcional e com a obesidade. Além disso, muitas dessas comorbidades também estão diretamente associadas a DCV. Muitos estudos epidemiológicos têm confirmado que a perda de peso leva à melhora dessas doenças, reduzindo os fatores de risco e mortalidade. Além das doenças acima, uma série de outras doenças que podem acometer qualquer órgão ou sistema foi reconhecida como associada ao aumento de peso. Podem ser citados a doença do fluxo gastroesofágico, a asma bronquíaca, insuficiência renal crônica, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome dos ovários policísticos, veias varicosas e doença hemorroidária, hipertensão intracraniana, idiopática, pseudotumor cerebri, disfunção cognitiva e demência. É fato que os relatos da presença de obesos na sociedade remontam a épocas antigas, como o período bíblico do Antigo Testamento. Observe a menção de Eglon, rei dos Moabitas, por exemplo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo de sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: "Tenho uma palavra secreta para o senhor, o rei." O rei disse: "Cale-se." Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que
que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: "Tenho uma palavra de Deus para o Senhor." E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar a porta atrás de si. Juízes capítulo 3, versículo 15 ao 23. A ênfase da narrativa bíblica é de que o rei era muito gordo. Não apenas gordo com muito gordo, mas muito gordo. Era tão obeso a ponto de o cabo do punhal usado para golpear sua barriga ter sido engolido pela gordura. Outro exemplo bíblico é o de Eli, sumo sacerdote, durante a infância do profeta Samuel. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. O texto destaca que ele era um homem velho e pesado. Penso que sua morte não é atribuída apenas ao acidente em si, à queda da cadeira, mas o fato de ser pesado, além de velho, bem como o impacto amplificado pelo peso na queda. O fator mais importante, no entanto, não é especular sobre a razão da morte de Eli, e sim destacar a presença de pessoas obesas pesadas ao longo da história. Pessoas com peso acima do padrão não são novidade. A diferença entre a antiguidade e a atualidade, entretanto, tem a ver com a quantidade de gente com sobrepeso. O que já foi no passado exceção está se tornando comum, corriqueiro. E justamente por isso nossa capacidade de perceber a seriedade do problema acaba desvanecendo. Sei que as pessoas que estão acima do peso de forma geral não gostam desse tipo de conversa que visa alertá-las, por diversas razões. Talvez seja por uma abordagem hostil, não apropriada, talvez se deva ao fato emocional por soar como desaprovação ou mesmo condenação, talvez seja por expor uma realidade que não queremos admitir ou enfrentar, ou por outros fatores, ou mesmo a soma de vários deles. Eu, particularmente, recordo que não gostava de conversas do tipo "quem avisa amigo é", quando estava bem acima do peso, e diria que até hoje não sei classificar com exatidão a razão do meu incômodo. Talvez fosse a soma de alguns deles. Mas, como diziam os antigos, temos de dar nomes aos bois. Obesidade é doença. Ela não apenas contribui para o desenvolvimento e agravamento de muitas outras doenças e enfermidades. Ela própria é classificada como uma doença. A jornalista Juliana Conte, em artigo intitulado "Por que a obesidade é considerada doença crônica?", postado no portal Drauzio Varela, afirma em 2013 a American Medical Association, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceram a condição como um problema crônico que necessita de tratamento específico e de longo prazo. Em termos médicos, a obesidade é definida como um depósito de excesso de gordura que prejudica a saúde. O impacto da obesidade, artigo do site do Ministério da Saúde, apresenta a questão do seguinte modo: falar com excesso de peso e obesidade vai muito além dos números da balança. A obesidade é uma doença complexa, de origem multifatorial. Existem diversas causas envolvidas em seu surgimento, que podem ser de natureza individual, coletiva, social, econômica, cultural e ambiental. Isso significa dizer que a condição de obesidade não está relacionada apenas a atitudes e comportamentos individuais. A obesidade é uma doença que tem crescido no Brasil e no mundo, traduzindo em números, aproximadamente 60% dos adultos brasileiros já têm excesso de peso, o que representa cerca de 96 milhões de pessoas, e 1 em cada 4 tem obesidade, num total de mais de 41 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS/2020. Em 2021, 9,1 milhões de indivíduos adultos atendidos na APS
já tinham diagnóstico de excesso de peso e mais de 4 milhões de obesidade, sendo que 624 mil tinham obesidade grave, grau 3. Pensando no futuro da sociedade, esses dados servem de grande alerta. Isso porque o crescimento da obesidade confere grandes impactos para o sistema de saúde. E essas consequências não se limitam aos custos econômicos. Entram nessa lista os custos sociais, como a diminuição da qualidade de vida, a perda de produtividade, a mortalidade precoce e os problemas relacionados a interações sociais. Estamos falando especificamente dos estigmas sofridos pelas pessoas como obesidade, o que pode ser traduzido em preconceitos, bullying, discriminação, entre outros. Atitudes que prejudicam os relacionamentos e reduzem o bem-estar emocional das pessoas com sobrepeso e obesidade. Sobre o impacto financeiro, Leandro Rezende, que é epidemiologista e professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, USP, menciona que já existe um estudo que mostra os custos diretos com tratamentos ambulatórios e hospitalares de aproximadamente 30 doenças e agravos em saúde que estão relacionados ao excesso de peso e à obesidade, e o percentual do custo total que poderia ser atribuído à obesidade. O resultado mostrou que dos 6 bilhões de reais foram utilizados em 2019 com tratamento de doenças crônicas, aproximadamente 22%, ou 1,5 bilhões foram atribuídos ao excesso de peso e obesidade. Mas além dessa amostra, o médico relembra que existem custos que podem ser classificados como pessoais, sendo aqueles que saem diretamente do bolso do cidadão, como a perda da qualidade de vida, perda de produtividade no trabalho e mortalidade precoce. A sobrecarga de peso é inquestionavelmente um problema. Pode até para alguns não parecer que seja no momento, mas precisa ser visto como tal no longo prazo. Recordo da ocasião em que fui questionado por um médico, Dr. Jusenir, quando estava no auge da minha obesidade mórbida, sobre quantas pessoas eu conhecia com excesso de peso em idade avançada. Respondi que não me lembrava de ninguém. É porque é muito raro você achar um idoso com tanto sobrepeso, pontuou o doutor. Por que ao envelhecer emagrecemos? Questionei. Não, é porque as pessoas com tanto peso costumam morrer mais cedo que as demais, ele respondeu. Fiquei chocado, mas agradeço a Deus por ter sido confrontado desse modo. Essa foi uma de várias peças do quebra-cabeça que estava sendo montada em minha nova forma de pensar o assunto. Em outra ocasião, brinquei com um amigo, sempre zeloso com sua saúde, que tentava me chamar a atenção para a importância de emagrecer. Preciso que você me dê um bom motivo para emagrecer, provoquei. Se a vida já é tão pesada, para que carregar tantos quilos a mais? Ele retrucou. Eu ri, mas ri sozinho. Ele não estava brincando. Nenhuma sobrecarga é sábia. Além das muitas consequências que já foram enfatizadas, precisamos pensar no que o sobrepeso fará com nossas costas, joelhos e juntas do corpo de forma geral. O sobrepeso não ajuda a mobilidade do presente e praticamente condena a do futuro, comprometendo o que poderia ser uma boa velhice. Como já foi dito, a boa velhice não tem a ver apenas com acrescentar anos à sua vida, mas sobretudo com acrescentar vida aos seus anos. A obesidade é um problema, e sério. Esse problema precisa ser resolvido. O prognóstico estatístico, no entanto, são alarmantes. Uma matéria publicada no G1 aponta: a obesidade deve atingir quase 30% da população adulta no Brasil em 2030. É o que estima o Atlas Mundial de Obesidade 2022, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, uma organização voltada para a redução, prevenção e tratamento da obesidade. O Brasil está entre os países com maiores índices de obesidade no mundo. Segundo a federação, estamos entre o 11º país onde vivem a metade das mulheres com obesidade e entre os 9 que abrigam metade dos homens com obesidade. A matéria datada de 9 de maio de 2022 ainda registra a seguinte assustadora previsão. O levantamento também prevê que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viverão com obesidade em 2030, 17,5% de toda a população adulta.
Segundo o Atlas, 1 a cada 5 mulheres e 1 a cada 7 homens estarão obesos daqui a 8 anos. A Federação alerta que os países não apenas não alcançarão a meta da OMS para 2025 de interromper o aumento da obesidade nos níveis de 2010, mas que o número de pessoas com obesidade que está prestes a dobrar em todo o mundo. Os líderes políticos e de saúde pública precisam reconhecer a gravidade do desafio da obesidade e agir. Os números em nosso relatório são chocantes, mas o que é ainda mais chocante é o quão inadequada nossa resposta tem sido. Todos têm um direito básico à prevenção, tratamento e acesso à gestão que funcione para eles. Agora é a hora de uma ação conjunta, decisiva e centrada nas pessoas para mudar a maré da obesidade, disse Joanna Houston, CEO da Federação Mundial de Obesidade. Reconheça o problema. Reconhecer o problema é o primeiro passo para revertê-lo. Deus age assim conosco. Certa ocasião, me perguntaram o que eu achava sobre o toque angelical com brasa viva tirada do altar na boca do profeta Isaías. Permita-me transcrever a passagem bíblica antes de comentá-la. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías, capítulo 6, versículos 5 ao 7. O profeta reconheceu que seu problema tinha a ver com a boca, com lábios impuros, ou seja, com pecados cometidos com a língua por meio da fala. Onde Deus o tocou? Naquela mesma área em que ele reconheceu que tinha um problema. É assim que Deus age. Os homens são chamados ao arrependimento, que é, em essência, o reconhecimento de uma situação espiritual deficiente. A admissão do problema costuma ser gerada por uma nova consciência que obviamente não se tinha antes e que por sua vez foi gerada pela pregação da palavra. Sabemos que essa obra transformadora da salvação não é alcançada de uma forma unilateral, excluindo a ação divina. Por outro lado, também não é um ato unilateral divino. O ser humano é chamado a interagir com o Senhor e deve corresponder à pregação que, antes de oferecer solução, ajuda primeiramente no diagnóstico espiritual da condição do pecador. Isso é um fato. E seguindo o paralelo, se não começarmos pelo reconhecimento de que a falta de cuidado do corpo é um problema grave e dentro desse contexto o excesso de peso, jamais teremos a capacidade de ajudá-lo. Milhares de estudos com muitos milhares de pessoas por longos períodos de avaliação seguem atestando no mundo todo que o excesso de peso é causador de inúmeras enfermidades e deficiências em nossa saúde. Até quando tentaremos, nas palavras de geração de meus pais, tapar o sol com a peneira? A obesidade é um problema a ser combatido, jamais aceito, e precisamos focar o ponto certo. Lembro-me quando ainda estava excessivamente pesado de ouvir um comentário condenando a gula e a falta de domínio próprio dos obesos. Misturando assuntos, a pessoa ainda mencionou a falta de jejum e nem dava ouvidos a tais comentários. Por quê? Porque jejuava mais do que a maioria das pessoas que assim falavam. Não significava, entretanto, que eu não deveria evitar o excesso de comida de outros momentos e melhorar no quesito domínio próprio. Mas a abordagem errada em alguns aspectos não me ajudava a enxergar a verdade comentada por outras pessoas. Ouvi muita gente próxima de mim com um pouco mais de convívio fazer o seguinte comentário na época de meu excesso de peso: você come bem menos do que eu imaginava. Eu pensava comigo, eles me julgam um glutão só pelo meu peso? E dessa forma deduzia que não era um glutão. O fato, no entanto, que eu viria a constatar depois é que, embora não fosse tão glutão quanto alguns imaginavam, não significava que, em certa medida, eu não o fosse. A obesidade é acarretada por vários fatores e não apenas pela quantidade de ingestão calórica. Eu não dormia direito, não me alimentava direito
E aqui refiro-me ao que comer e não somente a quanto, e também não me exercitava, e ainda tinha um estilo de vida bem estressante. Comento isso porque o cuidado do corpo precisa ser visto como algo maior do que apenas consertar o quesito peso e alimentação. E mesmo dentro desse aspecto, outras questões devem ser consideradas. É o que veremos a seguir.